teu nome, Jesus. Já pararam? Vamos cantar só o refrãozinho? Vamos dar nossa melhor adoração a Deus esta noite? Sempre amém. Te damos honra, te damos glória. Isso. Teu é o poder, pra sempre amém. Pode falar isso de dentro. Te damos honra. Teu é o poder, pra sempre amém. Então vem me incendiar meu coração, meu teu altar. Eu quero ouvir o som do céu, tua contemplar. Então vem me incendiar meu coração, meu teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Dê o seu melhor aplauso aí dessa noite. Aleluia. Tá tão bom a presença de Deus nesse lugar. Pode ficar à vontade, meu irmão. Não saia desse espírito. Hoje eu trouxe um papel bem grande aqui para mim não perder. Anotei algumas coisas também, porque hoje eu não vou só citar as referências, mas a gente vai abrir, nós vamos ver. Peço para quem está escalado no telão aí também, fique ligado, que a gente vai passear na Bíblia. Vamos ver bastante coisa. Que Deus me dê graça e sabedoria para transmitir da forma mais simples possível. Amém? Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela juntamente comigo em Marcos, no capítulo 16, verso 15 e 16. Uma passagem muito conhecida, mas que a gente às vezes na correria a gente passa batido. Antes de eu entrar na palavra, eu quero te fazer uma pergunta. Quem aqui se sente salvo? Levante sua mão. Pode levantar, convicto. Quem tem a certeza da salvação? Se Jesus voltar agora, está certo e convicto de que vai para o céu. Levanta bem alto, crente, sem medo. Olha aí, ó. Alguns não levantaram a mão, mas amém. Hoje você vai sair daqui sabendo alguns princípios básicos que todo cristão deve saber. Em Marcos, no capítulo 16, versículo 15 e 16, vai dizer assim o texto. Já está ali no telão, para você que não trouxe a sua Bíblia e quiser acompanhar. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Se nós lemos isso aqui de uma maneira corrida, a pessoa que chegou hoje na igreja, ela vai ler a Bíblia e ela vai falar: Jesus mandou eu ir e pregar o Evangelho a toda criatura. E eu vou achar que o reino de Deus se resume a isso. Então muitas das vezes eu li esse texto e eu achava que isso era uma ordem direta de Jesus para a minha vida. E eu sentia a responsabilidade e a obrigação de ter que pregar para alguém todos os dias. Só que eu me frustrava. Por quê, Tiago? Você se frustrava? Porque tinha dia que eu não falava de Jesus para ninguém. E tinha dias que eu chegava na igreja
E o pastor pregando, ele falava: você tem falado de Jesus? Ou você tem vergonha? Ou você é um crente 007? Quero dizer para você que eu me sentia um cristão 007, porque eu tinha vergonha de que as pessoas me reconhecessem como cristão, porque eu achava careta, porque eu achava que iam me desenquadrar, iam me colocar numa caixa de um lado, e eu queria ser deslocado. Eu queria andar com o pessoal que era bem sucedido, eu queria andar com o pessoal que era descolado, porque eu era muito jovem. Então quando eu li essa palavra, entrava como um confronto no meu coração, e vinha um peso enorme nas minhas costas, porque eu tinha a responsabilidade de ter que sair por aquela porta e pregar para todo mundo que eu visse na rua. Quero dizer para você que é importante a gente entender o contexto bíblico, para a gente não cair nessas armadilhas do entendimento, porque hoje o diabo tem aprisionado muitos cristãos aqui, ó. O diabo, ele não tem prendido ou querendo bater de frente muitas das vezes com quem é comissionado. Ele vai tentar de alguma forma te distrair, te prender em distrações. Então aqui, quando eu vejo Jesus dando essa ordem aos discípulos, eu tenho que entender para quem ele estava falando. Jesus estava falando para pessoas que estavam há 3 anos e meio sendo construídas por ele próprio. Ou seja, Jesus não estava enviando alguém que ele encontrou no meio da rua. Ele estava falando o seguinte: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Mas já eram pessoas estruturadas no entendimento, já eram pessoas maduras naquilo que acreditavam. Então não adianta eu querer cobrar para o novo convertido que ele venha falar de Jesus, porque existe um processo. E eu quero dizer para você não queimar etapas na tua vida. Hoje a gente vai ver algumas coisas. Eu perguntei aqui de propósito, quem aqui se sentia salvo? Porque muitos falam: eu sou salvo. Tá, mas por que você é salvo? Porque eu aceitei Jesus, Tiago. Tá, mas o que é salvação? Aí você vai ficar assim. Essa semana eu estava conversando com alguns amigos, sentado à mesa, e eu perguntei: o que é salvação? E eles já são cristãos há um tempinho, mas eles não tinham clareza na resposta, porque isso não é ensinado, isso não é passado. Eu também, por muitos anos da minha vida, eu fiquei com essa dúvida: o que é salvação? Eu tinha a convicção de que eu era salvo, mas eu não sabia o que eu estava afirmando que eu tinha. Então Jesus, ele fala para a gente aqui em Marcos, no capítulo 16, versículo 16, que é o próximo versículo. Ele fala o seguinte: quem crer e for batizado será salvo. Vamos lá. Aqui Jesus deu 2 critérios para você ser salvo. O primeiro é crer, o segundo é ser batizado, e você será salvo. Então, para haver salvação, tem que ter crença e batismo. São 2 critérios. Se nós não cumprirmos um desses, nós não somos salvos. Estão conseguindo pegar isso aqui? Então vamos lá, hoje é uma palavra de ensino. Estou até um pouquinho mais calmo, estou me segurando. Então Jesus está falando aqui: quem crer e for batizado, esse alcançará a salvação. E contrapartida ele já fala: mas quem não crer será condenado. Vamos lá, queridos, abram sua Bíblia agora em Efésios, no capítulo 4, versículo 5, bota no telão aqui, por favor, para a gente ganhar tempo. Efésios 4, 5, Jesus, guardem isso, crer e ser batizado, guardem isso, a gente vai usar isso aqui hoje. Em Efésios, no capítulo 4, versículo 5, diz assim: há um só Senhor, uma só fé e um só. Isso aqui quem está falando é Paulo. Vai para o próximo, por favor. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos vocês, ou em todos vós. Paulo nos afirma que há um só batismo, querido. Agora a gente entra numa bifurcação. Qual é o batismo que Jesus está falando que serve para salvação? Pensa um pouquinho aí. Hoje na igreja nós temos 2 tipos de batismo que se falam muito, que é o batismo nas águas e o batismo no Espírito, ou o batismo no fogo, como muitos conhecem, os mais pentecostais. Mas Jesus, ele dá um critério de um só batismo. Ou seja, ele fala: quem crer e for batizado será salvo. Mas qual batismo que Jesus está falando, Tiago?
Se Paulo me afirma que há um só batismo, vamos lá. Aí a gente tem que pensar um pouquinho, porque tem coisas que estão nas entrelinhas. A gente vai entender. Vamos usar como hipótese o batismo pelas águas, que a gente marca com os pastores, marca o dia, a gente vai descer sobre as águas, vamos imergir. Primeiro eu vim para a igreja, ouvi a palavra me convenceu, o Espírito me convenceu, eu criei no sacrifício de Jesus e criei que o sangue dele é suficiente. Qual que é o segundo critério agora? Ser batizado. Se o batismo que Jesus estava falando, aqui em Marcos, no capítulo 16, foi o batismo pelas águas, e eu marquei o meu batismo para a semana que vem, e acontecer alguma coisa nessa semana, eu vier ter um mal súbito, e eu vier a morrer, eu não vou ser salvo. Por quê? Eu cumpri o primeiro critério, que era crer, porém eu não passei pelas águas, ou seja, eu não fui batizado. Então eu não cumpri os critérios para que haja salvação. Estão conseguindo acompanhar? Isso me leva a entender que o batismo que Jesus está falando aqui na palavra dele, que serve para a salvação, é o batismo no Espírito. Por quê, Tiago? Porque não existe um delay. O batismo no Espírito ele é instantâneo, ou seja, uma pessoa que crê em Jesus Cristo, aceitou o sangue do Cordeiro, se tornou justificado porque reconheceu o sacrifício. Nesse momento, quando ele entrega a vida dele para Jesus, e o ministro ora pela vida dele, e fala, seja batizado no nome de Jesus, se houver sinceridade naquele coração, ele vai ser imergido no Espírito, ou seja, a palavra batismo vem do original imergir, ele vai sofrer uma imersão no Espírito, e ele cumpriu o segundo critério para a salvação, que é ser batizado. Tiago, mas o ser batizado é falar em línguas? Querido, não é falar em línguas, porque a Bíblia não me dá evidência sobre isso. Mas em Atos 2, Tiago, que fala que eles estavam falando em outras línguas, a palavra de Deus diz que eles estavam reunidos, e todos os povos e nações entendiam o que os discípulos falavam, ou seja, eles estavam falando uma língua universal a todos. É que nem alguém que vem pregar aqui, eu coloco sentado aí quem fale alemão, quem fale inglês, quem fale espanhol e quem fale português. Eu prego em português e todos entendem. Era isso que aconteceu em Atos 2, você pode conferir no texto. Mas a gente não vai lá porque esse não é o foco da palavra. Então a gente está entendendo o critério de salvação. Primeira coisa, tem que cumprir os dois critérios, porque senão você não é salvo. Tiago, então como que eu sei se eu sou batizado no Espírito ou não? Agora a gente vai entrar em algo muito importante. Querido, vamos ver João no capítulo 3, versículo 16 ao 18, abre rapidamente aí para mim. O livro de João é um livro magnífico, tem muitas coisas importantíssimas lá. Caso você não entenda alguma coisa, querido, a gente pode trocar uma ideia depois com mais calma, tranquilamente. Eu sei que é difícil às vezes a gente colocar uma peça nova, aquilo que já está construído na nossa mente. Às vezes é difícil a gente conseguir tirar para colocar uma informação nova. Eu sei, eu passei por isso. Teve coisas que eu precisei, cara, isso aqui não tem respaldo bíblico, eu tenho que tirar. Isso aqui tem, vou colocar. Eu sei que é difícil. Então se você está se sentindo contristado com a palavra, ou está acontecendo alguma coisa, depois a gente troca uma ideia, né? Eu gosto muito disso, de sentar à mesa. Abra rapidamente João 3, 16 ao 18. Então vamos lá, eu chego à conclusão que o batismo que Jesus está falando é o batismo no Espírito. Não estou aqui desmerecendo, não entenda isso. Ah, Tiago, eu não preciso passar pelas águas. Passa porque é um ato, é um memorial de que você é uma nova criatura. Isso é importante para você enxergar. Mas para a questão de salvação não quer dizer nada. Por isso que tem pessoas que se batizam, amanhã ou depois estão aí fora fazendo as mesmas práticas que faziam antes. Então é isso que eu quero que você entenda. Porque quem imerge no Espírito se torna uma nova criatura. Quem imerge no Espírito nasce de novo. João 3, 3. É o que Jesus falou para Nicodemos, é necessário você nascer de novo, a gente vai ver isso também hoje. Vamos lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, olha ali de novo, ó, que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna, segue. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. É bem conhecida essa palavra. Quem crer nele não é condenado. Olha aqui. Mas quem não crer
já está condenado. Então, um dos primeiros critérios é crer, querido. Não tem como você se achegar a Deus sem crer. A gente estava aqui sábado na Nação Jovem, a gente abriu algumas coisas e a gente comunicou e falamos algumas coisas. Toda religião existe um Deus. Toda religião existe um ser maior. O problema todo está no mediador. Por qual caminho você chega a esse Deus? Por isso que Jesus fala que Ele é o único caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. O que o diabo fez? Criou a religião. Então ele criou vários caminhos para se achegar a Deus. Então tem pessoas que ficam a vida toda procurando uma religião para se encaixar, porque ela tem essa necessidade de se relacionar com um ser maior, mas nunca encontra a verdade, porque o diabo explodiu a ponte que faz ligação entre o homem e Deus, ou seja, o mediador. Então, se você for pregar, você é obreiro, você tem que ter a certeza da salvação na tua vida, querido. Porque não tem como você trabalhar numa obra, você não tem como fazer parte de algo que você acredita, se você não tem nem a certeza de que você é salvo. Mas a Bíblia tem resposta para tudo isso, que eu acho incrível na palavra do nosso Deus. Amém? Quantos estão entendendo até aqui? Então, o primeiro contato é para salvação. O primeiro contato do homem com Deus é para as questões de salvação. Não é para você trabalhar. Não é para você fazer parte de um serviço eclesiástico, é salvação. A salvação é acessível a todos que cumprirem esses dois critérios. É isso que eu quero que você compreenda. Tá, vamos seguir então. Tiago, prova isso então. Questão de salvação. Lucas no capítulo 23, versículo 40 ao 43. Abre para a gente aí. A gente vai ver que a salvação é para todos os que creem e para todos que são batizados no Espírito. Tá? Porque a Bíblia ela não pode entrar em contradição com ela mesma. Ela tem que ser 100% confiável, então tudo tem que ter uma explicação, amém? Vamos lá, Lucas 23, 40. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo, pode passar, tu nem ainda temes a Deus estando na mesma condenação? Uma pergunta. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Só para você não ficar voando o que está acontecendo nessa conversa aqui, é Jesus na cruz com um ladrão de cada lado. Essa palavra já foi muito pregada e ministrada aí por diversos ministros do Evangelho. Eu cresci ouvindo esse tipo de pregação. Porém, há algo aqui que se você não prestar atenção, você vai passar batido. Esse homem, ele alcançou a salvação porque ele cumpriu os dois critérios que Jesus falou em Marcos 16, 16. Primeiro, esse homem, ele se arrependeu do seu caminho. Ou seja, a gente tinha dois ladrões. Esse camarada aqui, ele reconheceu que ele foi ladrão e que ele estava ali porque merecia. Porém, ele reconheceu em Jesus que Jesus era justo. Reconheceu que ele era rei. Ou seja, ele creu no Salvador. Bateu o primeiro critério. Só que ele não se achou digno de ir para onde Jesus ia. Ele nem teve a cara de pau de pedir para Jesus levar ele. Então ele olha para Jesus, repreende o amigo dele que estava do lado, o outro ladrão, que eu nem sei se era amigo, mas repreende ele e fala, cara, você não tem vergonha na cara, trazendo para o século atual. A gente fez coisas para merecer estar aqui, mas este homem nada fez. Ele é justo. Então ele olha para Jesus e fala assim, ó, lembra de mim quando tu entrares no teu reino, porque eu sei que você vai para um lugar diferente do qual eu estou fadado aí. Eu vou para um lugar de condenação porque eu fui uma pessoa que roubei a vida toda, eu fui uma pessoa que fiz maldade a vida toda. Eu pratiquei o mal, não pratiquei justiça, então eu não sou digno de ir para onde o Senhor vai. Mas Jesus olha para ele e reconhece que ele se arrependeu, que ele creu no Salvador. Jesus fala, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, a palavra de Deus não nos fala, mas ele precisa cumprir o segundo critério, porque senão ele não alcançaria a salvação, porque senão Jesus seria mentiroso. Ou seja, eu creio que aquele homem foi batizado no Espírito. Jesus olhou para ele e falou, é como se Jesus falasse, espera só mais um pouquinho que eu estou quase cumprindo aquilo que eu vim cumprir, e a minha aliança está quase pronta com Deus. Quando a minha aliança se fechar, o reino do Pai inicia, e você vai ser salvo. Dois critérios, querido, guarde isso para você jamais esquecer. Até para você pregar para alguém hoje, as pessoas precisam cumprir esses dois critérios, crer e ser batizado.
Ao mesmo tempo, esses dois pontos me trazem algo que eu quero abrir aqui também. Quando eu creio em Jesus Cristo, eu sou justificado por Ele. Quando eu sou batizado no Espírito, eu vou passar a ser lavado ou limpo por Ele. Aí começa o processo de santificação. Primeiro, salvação. Depois, sou justificado por ter crido. Ou seja, o que é ser justificado? É você não ter condenação nenhuma mais. E daí entra o terceiro processo que todo cristão vai passar até o dia da sua morte, que é o de santificação. Por que santificação, Tiago? Porque a gente está em constante lavagem, porque a gente está em contato com esse mundo ainda. Ou seja, querido, é necessário o Espírito Santo nos lavar. Quando você é batizado, Ele está contigo no teu espírito para sempre. Isso é bíblico. Isso está escrito em João. João fala isso: eu enviarei o Consolador. Já teve ministrações que eu falei isso aqui. Se você guardou, você tem isso registrado na sua memória. Eu enviarei o Consolador e Ele estará convosco para sempre. É o Espírito Santo de Deus que te lava. É o Espírito Santo de Deus que te santifica. Não adianta você chegar e querer cumprir regrinhas. Se você não tiver batizado no Espírito, imergido nesse Espírito, você não vai ver a santificação acontecendo na tua vida. Porque é o homem que convence você do mau caminho. É Jesus que convence você do mau caminho através do Espírito Santo. Ou seja, querido, quer saber se você é batizado no Espírito? É simples. Vê se você está sendo confrontado nas suas atitudes. Assim que você aceitou Jesus, você vai olhar e vai falar: cara, isso aqui não dá mais para mim. Estou me sentindo mal quando eu boto esse cigarro na boca. Estou me sentindo incomodado quando eu tomo esse copo de cerveja. Estou me sentindo incomodado quando eu vou fazer uma tatuagem nas costas. Um exemplo, não há problema nenhum nisso. Se você não teve essa revelação, querido, não torne isso uma doutrina. Tá? Mas tem pessoas que receberam essa revelação no Espírito de que aquela atitude não pertencia mais a ela, ou seja, é o Espírito Santo confrontando ela. Isso acontece quando, Tiago? Até a nossa morte. Ou seja, o processo de santificação ele é constante, mas conforme você vai crescendo no entendimento, tem coisas que você já não cai mais. Ou seja, querido, quando a gente vem do mundo, a gente vem todo bichado, cheio de carrapato, cheio de manias, cheio de vícios. Às vezes está afundado numa vala de prostituição. Às vezes não consegue manter um relacionamento com uma mulher só. Às vezes não consegue manter um relacionamento com um homem só. Às vezes você está tendo um relacionamento com pessoas do mesmo sexo. Ou seja, a gente vem todo errado. Mas o Espírito Santo vai nos confrontando dia após dia. E você vai se sentindo inquietado. É porque Ele falou assim: agora eu estou morando dentro de você. Agora tu não está mais sozinho não. Agora você nasceu de novo, eu estou aqui. Vamos lá, pera lá. Ou seja, não é a minha palavra que vai te convencer. É o Espírito Santo que vai te convencer. Amém? Então vamos lá, queridos. Vocês estão entendendo aqui a salvação, a palavra? Em nome de Jesus. Vamos lá. Não vamos perder o enredo. Agora a gente vai ver um pouco sobre justiça de Deus, que é o primeiro processo, é a primeira etapa, é quando você crer, tá? Você passa a ser justificado. Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 3, versículo 21 e 26. Eu tenho que cuidar a hora que eu nem estou marcando hoje. Ó, a hora está voando. Vamos lá. Romanos 3, 21 e 26. Mas agora se manifestou, vamos ler, com calma, sem a lei, a justiça de Deus. Seguimos. Tendo o testemunho da lei e dos profetas. Vamos lá. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Volta um pouquinho que eu quero abrir um negócio aqui antes. Volta mais um. Tendo testemunho da lei e dos profetas. Querido, vocês lembram da transfiguração no monte que Jesus pegou os discípulos, alguns deles, e ele se transfigurou e tiveram uma visão que enxergaram Elias e Moisés? Vocês lembram dessa passagem? Você sabe que isso aqui é a comprovação daquilo lá, tendo como testemunha a lei e os profetas. Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. A Bíblia, ela se encaixa.
A Bíblia ela se conecta. A Bíblia não é de fatos isolados, você já sabe isso. Então você tem que ir pensando aqui e conectando com aquilo lá até se tornar um pão completo. Porque a Bíblia ela é inteira. Antigo Testamento é a projeção do que viria. Isso aí está em Hebreus 10, inclusive. Isso que eu estou falando para você está tudo aqui escrito. Ou seja, querido, não estou tirando nada da minha cabeça. Ou seja, conforme foi vindo, passando as questões que Deus estava abrindo para aqueles homens daquela época, para aquele contexto, tabernáculo, templo, tudo isso é para você entender o que Jesus faria no hoje. Ou seja, quando tu olha o tabernáculo de Moisés, acontece aonde? Acontece hoje, no mundo espiritual, no nosso espírito. Ou seja, precisamos construir um templo, foi até a mensagem que eu trouxe sábado aqui. Porque nós somos a habitação e morada do Espírito, mas falta construir um templo para que haja manifestação e poder. Êxodo capítulo 40, versículo 33, você vai ver a conclusão do tabernáculo. A Bíblia fala que quando se conclui a obra, o que aconteceu? A nuvem desceu sobre o tabernáculo e a glória de Deus encheu o tabernáculo. Ou seja, querido, você aceitou Jesus e você passou a ser morada do Espírito. Porém, falta você construir um templo espiritual, para que a glória de Deus se manifeste no seu ministério, na sua casa, na sua vida. Porque a glória só vai encher a obra que tiver terminada. Eu não tenho como ocupar esse pavilhão se a obra não tivesse terminada. Imagine, não tivesse teto, não tivesse colunas. Como é que eu ia ocupar aqui com pessoas? Não tem como. Então a casa só vai ser cheia quando a obra for concluída. 2 Crônicas capítulo 7. Aleluia, toda a honra dada para o Senhor. 2 Crônicas no capítulo 7, versículo 1 ao 3, você vai ver a conclusão do templo de Salomão. A mesma coisa. O templo terminou de ser construído, a glória de Deus invadiu o ambiente e os sacerdotes não podiam permanecer de pé. Hoje a construção é bíblica, é construção do entendimento. Você só vai usufruir daquilo que você entende. Você só vai sentir mais da unção de Deus a partir do momento que você é construído no seu entendimento e você sabe, eu sou salvo, eu sou justo por causa disso e disso, e eu sou santificado porque o Espírito me santifica constantemente, porque está aqui escrito na palavra de Deus. Aleluia! Vamos lá, vamos seguir. Pode passar? Porque todos pecaram, olha isso aqui, e destituídos estão da glória de Deus. Isso aqui está falando da linhagem caída de Adão. Segue mais um pouquinho. Sendo justificados, aqui ó, vamos ler com calma. Sendo justificados, de novo, sendo justificados pela sua graça. Eu fiz a questão de pesquisar hoje o significado da palavra graça. Tem alguns significados, um deles é bondade, um deles é favor imerecível. Ou seja, nós não merecemos, mas gratuitamente fomos justificados. É como se a gente tivesse sendo, a gente era condenado, a gente estava na frente do juiz, aí Jesus chega com as provas e fala assim, a partir de hoje ele é justo. Ele não tem mais condenação contra ele, é aquilo que a gente já falou, já vimos, Romanos 8, versículo 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, ele pagou o preço pela gente, pegou o sangue dele e se entregou, está aqui, pode soltar ele, está justificado. Por que ele fez isso? De graça, eu não sei, não tem como explicar a graça. Passa aí. Pela redenção que há em Cristo Jesus, segue. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Segue mais um pouquinho. Para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados de antes cometidos. Mais um. Sobre a paciência de Deus. Mais um. Para demonstração da sua justiça neste tempo presente. Segue. Para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé, de novo aqui, em Jesus. Ou seja, querido, é tudo gratuito. Ou seja, nós somos justificados pela graça de Deus. Você tem que entender isso. Ou seja, ele tirou o pecado que habitava em nós. Por quê? Porque ele entregou o seu sangue. A gente vai ver isso aqui mais para frente. Porque pecado só se tira com sangue. Impureza a gente lava, ou seja, com água.
Por isso que ele lava os pés dos discípulos antes de morrer. Por que os pés? Porque era a única parte que tinha contato com o mundo ainda, porque o resto já estava justificado. Ou seja, hoje não existe pecado, existe sujeira e impureza, que vai ser constantemente lavado pelo Espírito. Amém? É só água, o sangue já foi, é uma vez só. Abra aí também Atos capítulo 13, versículo 39. Vamos lá tentar encerrar. A gente tem que ver mais um tópico ainda. Atos 13, 39. E de tudo que, pela lei de Moisés, não pudeste ser justificado, isso aqui é assunto para mais tempo, por ele é justificado todo aquele que, de novo, crê. Então, se a gente crê, a gente é justificado. Então, quando a gente crê, naquele momento, instantaneamente, já somos justificados. E depois a gente vai para o segundo passo, que é ser batizado, para a gente ser santificado. Amém? Vamos lá. Segue. Vê depois que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Tá? Até aqui tá bom, que ali já vai entrar em outro assunto. Abra agora 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Hoje é mais um estudo, pessoal, para a gente ver e entender. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados. Justiça de Deus. Gálatas 2,16. Isso aqui são cartas de Paulo, pessoal. A gente já viu isso aqui em algumas mensagens, mas é para ficar registrado na sua memória. Gálatas 2,16. Estou dando só uma pincelada porque a gente já viu justificação aqui. Então é só para te relembrar. Tá, travou ali, deixa eu abrir aqui. Gálatas 2,16. Vê se eu acho. Tô aqui. Vocês estão entendendo a mensagem essa noite? Estamos indo devagar porque eu quero que você entenda de verdade. 2,16 diz assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Ou seja, a justificação vem pelo crer, que é o primeiro critério para a salvação. Amém? Estão acompanhando? Conseguiram conectar? Amém. Então vamos seguir. Abre Romanos no capítulo 5, versículo 1 ao 11, que é muito importante esse aqui. Vamos rápido por causa do horário. Vamos lá, Romanos 5, 1 a 11. Você, como obreiro da casa de Deus, você precisa saber esses conceitos. Diz assim: sendo, pois, mais uma vez Paulo falando, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, ou seja, é derramado em nós. Aqui é o batismo, tá? Propriamente dito. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Depois tu lê com calma em casa. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em quem Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O que ele está dizendo aqui? Você morrer por alguém que é bom, é fácil. Mas Jesus se entregou, morreu por nós, a gente ainda sendo pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, ou seja, a justiça só é dada pelo sangue, como eu falei, porque tem que tirar o pecado, e o pecado só sai com sangue. Seremos por ele salvos da ira, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O que ele está querendo dizer aqui?
Se nós, sendo pecadores, Ele já entregou o Seu único Filho para morrer por nós, quanto mais agora a gente sendo justo. É isso que Ele está dizendo aqui. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Amém, querido? Então assim, está dizendo que a gente foi reconciliado com Deus por causa de Jesus Cristo. Isaías 59, no versículo 2 ou 1, vai dizer que Deus escondeu o seu rosto do homem por causa da iniquidade. A gente já viu isso aqui também. Ou seja, Deus não cria vínculo com quem é pecador. Ou seja, mesmo a gente sendo pecador, Ele enviou o Seu Filho por amor de nós. Agora tu imagina nós sendo justificados. Quão maior graça nós não alcançaríamos nesse Deus. Amém? A justiça vem pelo crer. Então o processo de santificação, querido, é a lavagem constante no Espírito. Abra sua Bíblia que eu quero encerrar aqui, eu nem vou ler as referências que eu anotei aqui, para a gente ganhar tempo. Mas abra João, no capítulo 3, versículo 1, a gente vai ver uma conversa aqui, de um dos principais dos sacerdotes, muito conhecida essa palavra, chamado Nicodemos. Para a gente encerrar. Ou seja, a gente já viu salvação, justificação e santificação. 3 etapas da vida cristã. Não queime etapas, querido. A gente vai ver isso. Vamos lá. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, ou mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Vamos parar aqui no 5, só para você entender uma coisa, tá? Antes da gente entrar em conflito, só te explicar uma coisa. No início da ministração eu falei para você, que pela interpretação que eu tive da palavra de Deus, o batismo que conta para a salvação é no Espírito. Aí você vai ler isso aqui corrido, e você vai falar: mas Tiago, quem não nascer da água, ou seja, batismo pelas águas. Vamos entender o contexto. João Batista estava fazendo a transição do reino de servo de Deus para o reino dos filhos. Ou seja, ele anunciou e preparou o caminho do Senhor. Ou seja, antes de Jesus vir, João Batista estava preparando o caminho. E ele começou a batizar pelas águas. Jesus é batizado no Jordão. E a pomba vem sobre ele. O Espírito Santo de Deus veio sobre Jesus Cristo. Ou seja, o Espírito Santo santifica. Isso está na palavra, eu não estou falando heresia. Jesus foi santificado pelo Espírito de Deus, que ele recebeu no batismo de João. Só que a palavra de Deus também nos fala que os fariseus não aceitaram a pregação de João, e não aceitaram o batismo de arrependimento, ou seja, eles não queriam passar pelas águas. O passar pelas águas era a transição desse reino que eu falei contigo, ou seja, era necessário para o pessoal daquele contexto passar pelas águas também. Jesus passou porque ele era judeu, a promessa estava se cumprindo para os judeus, não tinha se aberto o evangelho para os gentios. Ou seja, querido, é importante você entender esses contextos, porque Jesus está exortando Nicodemos. Ele não está falando para a igreja, ele está falando com Nicodemos. Ou seja, eles já tinham rejeitado o batismo de João. Jesus falou: é necessário você passar pelo batismo de João, porque é para esse tempo. Se eu passei, quanto mais você, Nicodemos. Estão entendendo? Estão captando? Se a gente trouxer a palavra daquele contexto para hoje, vai dar problema, gente. Por quê? Hoje a gente está numa nova esfera. O pessoal antes da cruz não tinha o que a gente tem. A gente já viu isso, o Espírito Santo estava sobre e não neles. Hoje o Espírito Santo está no teu espírito. Amém? Então ele está exortando Nicodemos, no 5 aqui. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Aqui vai entrar o processo de santificação. Isso é tremendo. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Agora vem, ó o 8, presta atenção. O vento assopra onde quer, e ouve a sua voz,
mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O que ele está dizendo com isso? Quando o Espírito Santo passa a habitar no teu coração, ele vai dizer para você, vai para a esquerda, você tem que ir para a esquerda, vai para a direita, você vai para a direita. Está entendendo? Não está entendendo, mas você passa a andar pelo impulsionamento do Espírito Santo. Ele fala para você, vai para lá, você vai. Processo de santificação. O Espírito fala, larga isso que não é mais para você. E você fala, Senhor, eu amo a tua presença, eu vou largar. Leva tempo às vezes, mas você vai dia após dia crescendo, até você chegar à estatura que Paulo nos fala. Ou seja, querido, ao entendimento, a gente precisa ser maduro na fé, a gente precisa crescer em entendimento. Estou falando para obreiros aqui nessa noite, não estou falando com um público que vem aqui que nunca ouviu falar de Jesus Cristo. São pessoas que às vezes têm 15, 16 anos, 20 anos de evangelho, mas que não compreenderam. Nicodemos sabia da lei, mas não entendeu. Ou seja, estava sendo exortado. Era um homem que nasceu inserido no helenismo, ou seja, em estudos gregos, em estudos no templo de Jerusalém. Mesma coisa foi Paulo, cresceu ouvindo Gamaliel pregar para ele. Gamaliel era uma autoridade máxima naquela época, gente. Gamaliel, você vai ver ele falando com Estevão, você vai ver ele no início da igreja. Não, deixa que esses homens preguem, porque se isso não for de Deus, vai terminar por conta própria. A gente já viu isso aqui em Atos. Ou seja, Gamaliel era um homem sábio. Paulo cresceu ouvindo Gamaliel, mas tem que ter entendimento, tem que ter a revelação da palavra, querido. Não é somente ler, não é você ser teólogo de Harvard. É você entender as Escrituras. Hoje eu passei conceitos básicos para vocês que uma criança pode entender. Salvação, justificação e santificação. Você é lavado pelo Espírito Santo de Deus que habita no teu espírito. Não vai ser a minha palavra que vai te convencer do teu mau caminho. O que vai te convencer do mau caminho é o Espírito Santo que habita em você, é Ele que te lava. Ou seja, passa a ser obediente, querido. Tem gente que ouve a voz do Espírito e reluta, desobedece e quer viver plenitude no Espírito. Tem gente que não entendeu a salvação e quer pregar a palavra de Deus. Como é que você vai entregar aquilo que tu não recebeu? Como é que você vai entregar se você não está construído? Vai cair lá o que fala na palavra de Deus, como pode um cego guiar outro cego? Como pode você guiar pessoas se você não teve a compreensão da palavra? Se você não sabe quem você é em Deus, se você não tem a revelação do teu chamado, se você não tem a revelação do teu ministério. Ou seja, nós vamos ver dizendo aqui, não é a igreja que forma obreiros para Deus, querido. É Deus que dá obreiros para servir uma igreja. Vocês têm que entender isso. A palavra de Deus fala, em Efésios também, que o Senhor chama como Ele quer, pela graça de Deus. A uns Ele vai chamar para apóstolos, a uns para profetas, a uns para pastores, a uns para evangelistas e a uns para doutores e mestres. É Ele que comissiona. Então, querido, se você entendeu que você serve a essa casa, se você entendeu o chamado de Deus, se você entendeu para que Deus te chamou para você ser, seja aquilo que Deus te chamou. Não precisa o pastor Mustafa ficar vindo aqui te chibateando para você caminhar, para você vir cumprir a escala, porque você quer cumprir a escala que você quer. Não, querido, você tem que entender a chamada de Deus para a tua vida. Você tem que se encher desse Espírito cada dia mais. Isso aqui não pode ser um fardo para você. Amado, senta, conversa. Jesus nos prometeu um fardo leve e suave. Eu não aceito nada além disso. Você tem que caminhar pelo impulso do Espírito. Existem pessoas que chegou para mim e falou: Tiago, eu quero sair do louvor porque eu entendi que o louvor não é o meu chamado. Eu quero me dedicar naquilo que Deus me chamou. Eu falei: querido, amém. Ser tu uma bênção naquilo que Deus te chamou. Se você não sabe o teu chamado, não adianta você vir para cá querer trabalhar em todas as áreas da igreja. Tenha clareza na tua chamada, tenha clareza na tua missão de vida, tenha clareza naquilo que Deus te chamou. Antes de eu fazer curso de pastor, eu orei a Deus, eu falei: Senhor, será que é para mim mesmo, Pai? Porque eu não quero aceitar porque o pastor foi com a minha cara, porque o pastor me chamou para fazer um curso. Eu quero ser aquilo que o Senhor tem para mim. Se não for para mim, eu não quero, porque eu sei que vai se tornar um fardo. Como é que eu vou ser pastor se eu não tenho um chamado pastoral sobre a minha vida? Deus começou a me dar sinais no contexto. Eu comecei a perceber veio pastoral.
Ou seja, Deus começou a mandar pessoas para eu cuidar no meu trabalho. Ou seja, pessoas vinham, abriam a vida delas. Já contei isso aqui para vocês, amados. Ou seja, o meu ministério não se resume a apenas 2 horas de culto. E o teu também não pode se resumir a apenas isso. Eu não posso simplesmente pregar para o mundo inteiro. Deus conta com você. O céu poderia se abrir e uma voz sair e falar da palavra de Deus e as pessoas aceitarem Jesus, como está acontecendo na Jordânia. Tem pessoas sonhando com Jesus e aceitando Jesus. Vocês sabiam disso? Quantos sabiam disso aqui? Pessoas tendo sonhos, gente. Sonhando com Jesus e aceitando Jesus sem ninguém pregar para eles. Você tem noção do que é isso, cara? É Deus falando, se vocês não fizerem, eu vou fazer. Mas o evangelho vai ser propagado. Então aproveita a oportunidade que o Pai te deu de servir a esta casa e sirva com o teu melhor. Encha-se do Espírito para que você possa transbordar na vida que estão à sua volta. E não precisa ser pastor para isso, não precisa ser evangelista, missionário. Não, se você for diácono da casa de Deus, se você for apenas membro, Deus se encher no teu espírito, for para o teu quarto e se encher, se render, o Espírito Santo te fará transbordar e grandes coisas Ele fará através da tua vida. Amém? Até aqui me deu o Senhor. Se você quiser ver mais sobre santificação, anote Efésios 5, 25 e 26, João 13, 10, João 15, 3, João 17, 17. Você vai ver a miúdes este processo. Quantos recebem essa palavra nessa noite? Hoje foi mais uma pegada mais de ensino, querido. Mas eu quero que você saia daqui construído em nome de Jesus. Peço para que você dê o seu melhor aplauso a Jesus pela vida do pastor Mustafa.